O Ministério Público acompanha as investigações sobre o caso de Paraisópolis. Imagens de câmeras de segurança mostram a chegada de policiais militares à favela na madrugada de domingo. Testemunhas alegam que foram impedidas de socorrer as vítimas. 9 pessoas morreram pisoteadas e 12 ficaram feridas após a ação da PM em um baile funk. Respeito é pra quem tem nos taxão de marginais, mas marginais de verdade. Então estamos aqui com mais um podcast da Frente Povo Sem Medo Guarulhos, né? Conduta policial, aonde boy acha normal, onde rave é bonitinho e no baile nós tomamos um pau. Um canal de construção para um outro mundo possível. Dentro da favela eu ando sempre suavão, em ruas de boy eu ando sempre de olho aberto. Pobre, preso, sempre apodrece. Com o Raul apresentando e a Simone. E hoje, Raul, nós temos aí uma trilha sonora, mais uma vez, divulgando os artistas da cidade, né? Então, nós temos recebido aí alguns artistas que se dispõem a participar com a gente. Então, se você é artista e está nos ouvindo e gostaria de ter a sua música aqui também no nosso podcast, é só procurar a gente. Hoje a gente tem aí, Raul, o Marginais, é um grupo de rap aqui da cidade que é composto pelo Stê, o Buck e o LF. Obrigada aí, meninos. Força para vocês. E, pessoal, acompanhem também o grupo Marginais pelo Instagram, que também vai estar aqui na nossa descrição, e é o @marginaismcs. Tudo horizontal, pernas costou escalada pra pegar logo o beiral. Playboy se assusta e fica mais branco que cal. Anormal, aparento pra quem come bacalhau. Pois é, né? O rap tem uma função muito importante na sociedade, né? De uma expressão da periferia, sempre aí denunciando com um grau de engajamento muito grande, né? Sempre denunciando tanto os excessos do Estado, das desigualdades sociais, né? Inclusive, gostaria de dedicar o nosso programa ao menino João Pedro. A gente teve aí esses dias mais uma ação violenta aí da polícia que chocou a população. A polícia, em mais uma operação truculenta, entrou na comunidade atirando e em uma das casas acabou atingindo o João Pedro, um menino de 14 anos. Então é mais um assassinato de jovens inocentes na periferia do Rio de Janeiro. Que a gente está dedicando o nosso programa ao João Pedro e à sua família. O João Pedro e há muitos outros também que aconteceram a mesma coisa, né, Simone? A gente sabe que não é a primeira vez e, infelizmente, não vai ser a última, né? Bom, você falou também dessa questão das redes sociais da banda de rap, né? É importante ressaltar que essa ferramenta de podcast, ela só se expande a mensagem se as pessoas nos ajudarem também, é claro, a compartilhar, né? Então, fica aí o pedido logo de cara no começo do podcast para as pessoas curtirem a nossa fanpage no Facebook, Frente Povo Sem Medo Guarulhos, que a gente divulga o podcast lá. Se inscrever no YouTube e clicar no sininho. Curtir também, porque a gente vai publicar também no YouTube. E para quem já tem o costume de acompanhar podcast, a gente vai lançar em todas as plataformas possíveis. Spotify, no Deezer, no Anchor e no Google Podcast. Então, acompanhar por lá também nos ajuda a ter um raio de ação maior nesse momento que a gente está sendo atacado o tempo todo com informações, fake news e materiais de baixa qualidade, extrema-direita, né? E lembrando, Raul, que é importante, além da pessoa acessar o YouTube, se inscrever no nosso canal. Se inscrever, gente, é muito fácil. Quando você entra logo lá no vídeo do YouTube, embaixo do vídeo já tem lá, inscreva-se. E quando você inscreve, chega automaticamente para você as atualizações do vídeo. Você começa a seguir o canal, né? Com as novidades. E aí é muito importante porque, né? Vai fazendo crescer o canal de comunicação, de denúncia da sociedade. Bom, e o tema de hoje é Fora Bolsonaro, e daí? E aí, Raul, nesse nosso tema de hoje, nós vamos ter trechos da nossa plenária, que foi realizada no dia 23 de maio, e nós tivemos a presença de uma liderança importante no âmbito nacional, que foi o Gilmar Mauro. Então, Walter, conta para nós que você coletou das falas de militantes da Frente Povo Sem Medo sobre o tema do nosso podcast de hoje. Oi, Simone. Oi, Raul. Tudo bem? Esse assunto fora Bolsonaro tá correndo
em toda a militância, está correndo na TV, está correndo na rua, né? Todo mundo está falando sobre isso. Inclusive, essa semana, eu conversei com o padre Friso, padre Antônio Carlos Friso, que é um militante, inclusive, da Frente Povo Sem Medo, um padre que sempre está nas lutas aí com a gente, e ele falou um pouquinho para a gente sobre essa questão do Fora Bolsonaro. Vamos ouvir um pouquinho? O impeachment deve acontecer porque o governo Bolsonaro é continuidade do desmonte que começou no governo Temer. Em pouco mais de 2 anos, o presidente mais impopular do Brasil desde 1985, Michel Temer, que saiu com 74% de péssimo ou ruim, ele conseguiu impor a reforma trabalhista em julho de 2017, que tirou décadas de conquistas dos trabalhadores. Depois, ele consegue privatizar campos do pré-sal, coisas que nenhum país avançado, primeiro mundo, ou que quer chegar a crescer, faz. Há muitas estatais na Alemanha, nos Estados Unidos, no Canadá, mas aqui se vende, vão-se os anéis e os dedos. E ele consegue impor uma PEC, que a gente chama de PEC, chamada PEC da morte, 20 anos sem investimento em gastos públicos, na saúde e na educação. Vem Bolsonaro e continua o mesmo desmonte, que só agrada os setores do capital especulativo, financista, nem financeiro é. Então, Bolsonaro vem no mesmo desmonte do governo, iniciado por Temer. E as conquistas na educação, na saúde, na preservação das florestas, manutenção de nossas águas, na despoluição dos nossos rios, isso cai por terra. E o pior, Bolsonaro governa num tripé pautado nas milícias que ele quer expandir para todo o Brasil, que estão lá no Rio de Janeiro. Há 27 anos, Bolsonaro conhece aquele mundo como ninguém, ele e os seus filhos. E agora ele quer, então, expandir isso para todo o Brasil. 2, de mãos dadas, de braços dados com os setores banqueiros, que ganham fortunas com o governo Temer e no governo Bolsonaro, e de mãos dadas aí no colo dos empresários das igrejas neopentecostais. Falo empresários, e cito o nome deles, o Valdomiro, o Menor Soares, o Malafaia e o Edir Macedo. Então, não tem um projeto para o Brasil. Pelo contrário, o projeto é que se dane todo mundo. Quem quiser se salvar, tome tubaína. Eu não estou nem aí com morte, o que é um absurdo. Nenhuma economia vai se recompor rapidamente com elevado número de mortes. Pelo contrário, temos que parar, salvar vidas. Depois sim vem o capital em segundo lugar. Primeiro a vida das... Então, por não cuidar da vida e por trair, por vender o Brasil, por fazer do Brasil o seu fundo de quintal, eu diria assim, seu chiqueiro ideológico, impeachment do Bolsonaro. Então, a nossa plenária da Frente Povo Sem Medo aconteceu no sábado, dia 23. E a importante presença do Gilmar Mauro, uma grande liderança nacional de esquerda, e dirigente nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Ele fez uma bela análise de conjuntura e deu muitas dicas para a militância aqui. Falou sobre crise política, crise social, crise sanitária, inclusive falou também da crise de esquerda, né? Ele falou também sobre a formação de militantes. Vamos ouvir uns principais momentos aí, das principais falas do Gilmar na nossa plenária? Beleza. Nesse primeiro trecho, o Gilmar fala sobre a pandemia e a sua ligação com as crises política, econômica e ambiental. Bem interessante. Então, a crise econômica articulada com a crise social já vinha bastante intensa no último período. E isso se articula com outras duas crises, que é a crise política, né? Os estados, principalmente no último período, pela lógica neoliberal implementada, já com corte de conquistas sociais, foram obtidas ao longo da história, né, pela classe trabalhadora, mas que principalmente no pós-Segunda Guerra e em função, inclusive, de uma correlação de forças em nível internacional e o medo do socialismo, permitiu que as classes trabalhadoras do mundo obtivessem conquistas expressivas e importantes, né?
E essas conquistas, paulatinamente, vinham sendo destruídas em todo o mundo, né? É o caso brasileiro, por exemplo, onde nós tivemos as contrarreformas, né, trabalhista, previdenciária, enfim, e todo o recurso, a mais-valia social produzida pela classe trabalhadora destinada fundamentalmente ao pagamento de juros e serviços das dívidas, né? É bom lembrar que em 2019, serviços e juros da dívida nos consumiu 319 bilhões, né? Enfim, no planeta todo um processo brutal de concentração de renda e riqueza. E articulado com essas crises, aliás, na questão política, levando, inclusive, a termos governos ao estilo Trump, ao estilo Bolsonaro aqui no Brasil e outros governos de direita no planeta todo, né? E isso articulado com uma grave crise ambiental, que já vinha em curso também de forma acelerada, em que não só ambientalistas, mas muitos cientistas preocupadíssimos com esse ritmo e pela lógica de acumulação do capital, de produção de mercadorias, extraindo matéria-primas e devolvendo lixo, né? Na verdade, produção de quinquilharias, né, no planeta todo, impactando gravemente o meio ambiente, né? Com a acidificação dos oceanos, a destruição de florestas, como agora na Amazônia, e já faz bastante tempo, e depois, se sobrar tempo, vamos comentar sobre a PL também, que está em debate, o que significa isso. Então, esse conjunto de crises se articula agora com o problema da pandemia, que também tem origem na destruição ambiental. Esse tipo de pandemia, já alertado por alguns cientistas há um tempo atrás, ele pode ocorrer muitas outras vezes se continuarmos nessa toada, colocando em risco, inclusive, a questão da humanidade. Então, nesse momento, nós estamos vivendo um processo em que, evidentemente, nós estamos diante de uma catástrofe, e talvez até pior que uma guerra. Não que deva se comparar a pandemia com uma guerra, são outros fatores aí, mas numa guerra, normalmente, uma guerra convencional, se estimula a produção, né, e as forças produtivas são aceleradas, o que normalmente gera-se pleno emprego. Agora as forças produtivas estão sendo paralisadas, né? E é só verificarmos o conjunto de serviços, eventos em escala planetária para verificarmos, né, desde futebol a eventos, hotéis, etc., praticamente está paralisado. Uma aula sobre crise do capital. Primeiro sobre a crise. A crise burguesa não é fruto da pandemia, viu? Isso é muito importante nós termos clareza, né? A pandemia é um ingrediente dessa crise grave que afeta toda a humanidade, mas a crise burguesa é anterior a isso, né? Eu diria que o sistema do capital encontra já, e como disse antes, mostra as suas vísceras, as suas contradições mais profundas, né? Poderíamos fazer alusão. É aquele sol do meio-dia para a tarde que é o mais forte, né? É o que queima, mas está indo para a tarde, né? Então as contradições, elas se avolumam. Uma crise pós outra dos últimos períodos, né? Na verdade, não há saídas para as crises. Há o adiamento e o aprofundamento, e as crises serão cada vez maiores. Mas é importante destacar uma coisa: o capitalismo não morre por conta própria, nem com a pandemia, nem por eles próprios, né? As disputas intraburguesas que estão ocorrendo, na verdade, têm o mesmo projeto econômico e político, né? O que os diferem é que uns são um pouco mais polidos, né? Talvez carreguem um pouco de um republicanismo, e a turma do Bolsonaro não. Mas o projeto é o mesmo. Tanto assim que a turma não fala mal do Guedes, né? E a fala do Guedes ontem só reforçou o projeto burguês, que é o projeto de privatizar o Banco do Brasil, o resto das coisas, né?
Esse projeto dele estaria muito bem para toda a burguesia, inclusive a Rede Globo, se não fosse o Bolsonaro, se fosse um cara um pouquinho mais polido, né? Então eles têm uma contradição aí, mas o projeto em si é um projeto que unifica as classes dominantes, o capital financeiro e assim por diante, inclusive setores militares, né? Eu acho que tem ilusões na esquerda de ter uns militares nacionalistas, não sei o quê. Para mim, o neoliberalismo atingiu também os militares, né, muito fortemente. E eles estão muito mais preocupados com as aposentadorias deles e ganhar dinheiro do que pensar um projeto nacional. Então, eu não consigo ver bons burgueses aí para nos aliarmos. E olha que eu queria ter uns bons burgueses para a gente ter uma aliança. Não tem, né? Esse é o problema. Com a sua simplicidade professoral, ele fala sobre diagnósticos, estratégia e o papel do intelectual coletivo. Então, para efeitos do debate, e não tenho verdades absolutas, não se trata disso, eu acredito muito no intelectual coletivo, né? Eu acho que o intelectual coletivo é que precisa ser ouvido nesse momento para fazer as melhores reflexões, as melhores análises, porque se nós errarmos no diagnóstico, fatalmente erraremos também na estratégia, né? Mesmo acertando no diagnóstico, às vezes cometemos equívocos na tática, na estratégia. E aprofundar esse diagnóstico nesse momento é fundamental. E, ao mesmo tempo, sentar as bases de um debate político para além da conjuntura, ou de uma espécie de conjunturismo, que por vezes a esquerda também se mete de cabeça. Sobre tema importante para a gente, comunicação e as narrativas, né? A disputa de narrativas, muito legal. Os meios de comunicação são concessões públicas, entretanto estão sendo usados a serviço privado e faz bastante tempo. Então, nesse momento, nós precisaríamos estar discutindo com a população, passando informações, né, de alimentação, de cuidados, etc. No fundo, os grandes meios de comunicação sempre cumpriram o papel de propagar os produtos, o comércio e assim por diante, não cumprem a função de informação para toda a sociedade. Então, rever todos os meios de comunicação, inclusive os meios de comunicação de esquerda. Acho que nós temos um monte de blogs, um monte de opções aí, mas nós estamos com uma dificuldade imensa de nos juntar. Então ainda estamos falando por uma bolhazinha, sabe, muito pequena, enquanto milhões de pessoas acessam e têm acesso àquilo que os grandes meios de comunicação dizem, né? Eu vou abrir um parênteses aqui, depois podemos debater melhor, né? Mas a fala do Bolsonaro que foi divulgada ontem, minha impressão, é que fortaleceu os próprios bolsonaristas. Ou seja, claro que para aqueles que defendem mudanças, etc., aquilo que foi dito é um escândalo, via Globo se escandalizando sobre isso, etc. Mas a campanha dele foi assim, foi pior, aliás, né? O ministro Salles, né? Um bandido, ele fez campanha dizendo que ia matar javalis e sem terras, ou seja, nenhuma novidade naquilo que foi apresentado ontem, né? Então, eu acho que nós estamos com dificuldade de discutir com as grandes massas. Ainda estamos falando para setores que têm acesso à internet, talvez setores da classe média estamos conseguindo, mas as amplas massas nós sequer estamos conseguindo chegar, né? E aí entra vários tipos, né? Tem live de todo tipo, live que projeta a própria life pessoal, né? Do tipo eu me amo, e evidentemente que tem lives que fazem um debate político e é preciso fazê-lo. Entretanto, como chegar às grandes massas, principalmente num tempo que nós perdemos as ruas, né? Que era um espaço importante de luta, mas também de comunicação com a sociedade. É um desafio que está posto aí para a gente. Aqui ele vai falar sobre o papel do conhecimento. O conhecimento é libertador. E digo aos professores, inclusive, se precisar dar aula em cima de um caminhão de som, que assim seja, até que se crie as condições para que todo mundo tenha acesso ao conhecimento. O conhecimento liberta.
Nós vamos superar a ignorância se ampliarmos a possibilidade das pessoas terem acesso ao conhecimento. Então, rediscutir toda a questão do conhecimento é fundamental, até porque é o povo brasileiro que paga por tudo isso, né? O povo brasileiro que paga aquilo que se gasta dentro das universidades e das escolas, e, portanto, tem direito a ter acesso ao conhecimento. E uma bela fala sobre a democracia, o poder popular, a solidariedade, o fora Bolsonaro e a sociedade que queremos. Esse Estado está apodrecido, né? Nós estamos com uma dificuldade imensa agora, porque caiu no nosso colo a defesa do Estado de bem-estar, do Estado democrático de direito, né? E a Constituinte. Mas, honestamente, nós nunca gostamos muito dessa ideia, né? Enfim, e nós questionamos esse tipo de Estado. Então, mas é um Estado apodrecido, é um Estado que sempre serviu às classes dominantes, sempre. Né? Com raras exceções, em poucos momentos, nós pudemos avançar em conquistas fruto de muita luta, mas, no geral, esse Estado serve às classes dominantes, né? Esse poder judiciário serve às classes dominantes, né? Então, como colocar o direito público acima do direito privado? E para isso precisa se rediscutir o papel do Poder Judiciário, precisa se discutir o papel do Legislativo em âmbito municipal e estadual, precisa se rediscutir o papel do Poder Executivo e fazer um debate como sócios, né? Como sociedade, somos sócios dessa sociedade. Qual é o tipo de participação que cada sócio terá, né? E eu não tenho nenhuma dúvida que nós temos que propor o debate do poder popular. Né? Então, eu acho que é um belo momento. Nas crises abrem-se portas e janelas importantes, porque as vísceras do sistema do capital ficam expostas, né? Na roça nós falamos a buchada. A buchada do sistema mostra todas as suas contradições. E nós temos que aproveitar esse momento para fazer esse debate. Né? Evidentemente que a correlação de forças não nos fortalece. Né? Objetivamente, a disputa que está ocorrendo agora é uma disputa intraburguesa, né? E inclusive com um papel preponderante dos militares. Né? Todo mundo, e nós estamos nessa atuada, fora Bolsonaro, impeachment. Então esse é um tempo de enormes dificuldades, por isso que acho que nós devemos plantar esse debate. A saída da pandemia pode gerar fruto de todo o individualismo neoliberal e burguês está impregnado na sociedade, né? Então imagine uma situação de barbárie, cada um disputando o seu espaço, a sua sobrevivência, né? Que pode ocorrer saque, pode ocorrer um monte de coisas. Agora, evidentemente que tem laços de solidariedade muito importantes que estão sendo construídos e tem reflexões muito importantes sendo feitas nesse tempo de pandemia. Né? Eu gosto muito sempre da frase do nosso querido Carlito Maia, né? Nesse mundo nós não precisamos muitas coisas, nós só precisamos uns dos outros. Né? Então, como trabalhar essa dimensão de que somos sociedade, de que precisamos uns dos outros, para aproveitar esse tempo de pandemia e fazer reflexões e plantar, sei lá, bases de um debate político para além do conjunturismo. O conjunturismo nos leva até a próxima eleição, sabe? E aí eu vejo um monte de gente disputando já quem vai ser, o que vai ser, cara. Tá bom, eu não abro mão de nenhuma tática, tem que fazer a disputa. Não dá de abrir mão de nenhuma. Mas não é só isso. Ou seja, nós precisamos ir muito além disso para preparar as condições para aquilo que a gente quer no futuro. Eu sempre uso a expressão de que a agricultura nos ensina uma coisa simples, né? Se nós quisermos colher abacates, é preciso plantar abacateiros. Né? É simples. Não adianta querer plantar limão e fazer uma transgenia e transformar em abacate. Logo, se nós queremos outra sociabilidade, é preciso plantá-la. Se nós quisermos uma sociedade onde homens e mulheres sejam livremente iguais, ou se planta aqui e agora, inclusive dentro das nossas próprias casas, não chegaremos a isso.
Se nós quisermos uma sociedade que não tenha discriminação de nenhum tipo, é um processo, é uma luta que precisa ser plantada aqui e agora. Então, é isso, ou seja, é evidente que nós temos que enfrentar a conjuntura, mas nessa conjuntura semear aquilo que nós queremos aí para frente. Aqui ele vai falar sobre o papel do Estado nessa crise pandêmica. Nós estamos vivendo um tempo em que burgueses neoliberais agora se transformam em neo-keynesianos de carteirinha, né? Querem muito Estado, mas evidentemente para se salvarem, né? O que não é nenhuma novidade. O Estado sempre teve um papel importante, né? E a burguesia nunca prescindiu do Estado, né? Que ele não fugiu ao debate, não. Entrou numa grande discussão da crise de esquerda. Isso aqui é as crises gerais, econômica, social, política, mas tem uma crise de esquerda. E nós não podemos escamotear. E isso é anterior à pandemia. E essa crise de esquerda é uma crise teórica, mas é uma crise política e de estratégia. E que tem a ver tanto com os governos petistas, mas tem a ver com o pensamento de esquerda. O neodesenvolvimentismo está impregnado. Eu vou dizer uma coisa, não é só no PT, não. Está no PSOL, está num monte de lugares. Tá? Tem no MST, e tudo quanto é canto. Ou seja, por quê? Aí eu acho que tem uma explicação histórica bem interessante, algo que eu gosto de enunciar. E sugiro, inclusive, quem não leu, a leitura do Para Além do Capital, do Estevão Mesaros. Mas tem numa parte do livro, um catatal assim, né? Mas a parte da dialética das lutas socialistas, ou, se não me falha a memória, para uma ofensiva socialista, ele destaca o seguinte, que eu vou condensar aqui, evidentemente. As organizações produzidas ao longo da história, elas foram produzidas num tempo histórico em que o desenvolvimento do capitalismo permitia ganhos para a classe trabalhadora. Uma geração após outra obteve conquistas e viveu em melhores condições que as gerações antigas. E nós entramos numa época, antes da pandemia, é bom que se diga, em que, ao contrário de termos conquistas, nós estamos tendo derrotas e percas, uma atrás da outra. E as organizações produzidas para aquele tempo histórico são organizações defensivas e não organizações ofensivas contra a ordem do capital. Quando, nesse momento, nós precisaríamos de organizações ofensivas contra o capital. E aí eu poderia destacar vários problemas metodológicos que alguns já mencionaram aqui. Um verticalismo exacerbado das organizações, um presidencialismo, uma dificuldade de investir na formação política ideológica de quadros. Parece que a turma tem medo que isso provoque disputas internas, né? E que as pessoas que estão no poder percam o poder. Ora, se nós não investirmos em formação política ideológica e ter um monte de militantes, como é que a gente avança? Mais que isso, as esquerdas separaram a luta econômica da luta política. Então parece que o movimento popular fica encarregado de fazer a luta econômica e o partido a luta política. Ora, a luta econômica é parte da luta de classes. Tá? E um movimento popular que não discute a questão política vira um movimento economicista. E um partido que não discute a realidade do povo concreta vira uma burocracia. Não existe separação entre luta econômica e luta política, porque o sujeito da luta econômica hoje, se formado, pode ser o sujeito da luta política amanhã. Tá? Nisso eu sou leninista, viu? E se nós não criarmos a possibilidade de liberar militantes da classe trabalhadora, quem que vai ser o liberado para fazer luta política? É a classe média, que a mamãe e o papai pagam? Não, tem que criar as condições para que a classe trabalhadora possa ser militante, possa ser formada e assim por diante. Tá? Porque senão alguns vão fazer política e o resto... Porque a classe trabalhadora, vamos ser papo reto, ela não vive lutando, ela vive trabalhando.
Os momentos de luta são sazonais, pontuais, né? Que ele vai para a luta, mas passado o momento de luta, volta-se à vida privada. Ou seja, se nós não entendermos isso e criar as condições para que essa militância, que essas lutas projetem novos quadros, novos militantes, nós não vamos superar esse momento que nós estamos vivendo. Como se separou a teoria da prática, parece que o momento de estudar é separado da luta. O momento de luta é um belo momento de formação política, um belo momento. Tá? Como se separa, por vezes, o presente do futuro, que eu falei no abacateiro, né? É como, lá na frente, no socialismo, nós vamos resolver o problema da discriminação. Não, é aqui que se planta. Nós só vamos construir o socialismo se nós construir as bases aqui e agora. E quando estamos falando do poder popular, estamos falando de construir espaços de poder popular aqui e agora. E se quisermos a experiência histórica, os bolcheviques e a construção dos conselhos populares, né? Antes da tomada do poder, ou o Gramsci, a experiência dele e assim por diante. Né? Mas eu não vou delongar, porque aqui gastaria bastante tempo sobre isso. Então, é um processo que precisa ser construído aqui, inclusive para alterar a correlação de forças e projetar essa sociabilidade. Eu não tenho nenhuma dúvida que nós deveremos superar o capitalismo. Não adianta só pensar agroecologia se não pensar modelo econômico. Ela não se separa da luta econômica, da luta política. Portanto, quando eu estou discutindo aqui esse programa para a gente debater, é um programa que aponta para a superação do capitalismo. E, para mim, é a construção do socialismo, eu não tenho nenhuma dúvida. Agora, como fazer com que isso ganhe as massas? Como chegar até o povo para que não fique uma discussão, né, meio acadêmica, meio só numa bolha? Então, esse é um grande desafio que está se colocado, que eu quero comentar algumas coisas depois. Mas ainda sobre a esquerda, uma esquerda sem plano, né? Os planos, às vezes, a gente faz por 3 meses, 4 meses, e alguém por WhatsApp desmancha o plano. Cara, isso é brincar de fazer luta de classes. Vamos ser papo reto entre nós, né? A burguesia consegue planejar 5, 6, 10, 15, 20 anos. Né? O que vai investir, onde vai investir, que tipo de fusão vai fazer. E nós planejamos 4 meses, né? Com a maior honestidade, né? E uma dificuldade pelas vaidades pessoais, né? de fazer um debate. Parece que se eu não estiver à frente do negócio, não serve. Né? Com a honestidade, né? O nosso período de vida é isso daqui. Né? E uma revolução não é eu à frente, é um processo de participação popular, de construção de projeto, porque eu, vocês, daqui uns dias, quem sabe, já nem estará aqui, mas é preciso projetar. E essa é uma dificuldade de um personalismo exacerbado, né, de um individualismo exacerbado, inclusive no âmbito da esquerda. Hoje nós precisaríamos uma internacional super forte, articulada com todos os países para fazer uma ofensiva contra o capital, que é internacionalizado, que age no planeta todo. E eu pergunto, e qual é a nossa internacional nesse momento? Evidentemente que uma construção internacional tem que estar embasada em organizações concretas que atuam no seu país, na sua localidade. Senão você pode botar uma melancia na cabeça que ninguém vai te dar bola. Então, ou seja, tem que construir em nível local os enfrentamentos, mas só em nível local, tampouco nós vamos conseguir ter a força suficiente para enfrentar a ordem burguesa. Mas são algumas questões que eu queria levantar, que são temas que agora, nesse momento, exigem um debate político, né? Às vezes nós queremos fazer uma análise de conjuntura que todo mundo concorde com a gente, se não concordar é pelego, tá? E não temos a paciência e a generosidade de fazer esse debate. Eu tenho uma filha de 21 anos e um filhotinho de 5. Cara, todo dia, já escovou os dentes, já arrumou a cama, já varreu o seu quarto. Ou seja, para criar hábitos, eu estou falando de hábitos, é um processo que leva anos. Imagina a formação de um dirigente, de um quadro, né? Então tem que ter paciência, generosidade, investimentos que nos leve a construir um processo. Hoje,
a juventude, os adolescentes não se veem nas nossas formas organizativas, e quem tem filhos talvez saiba. Ou seja, eles não se enxergam naquelas reuniões xaropes de um monte de tempo que a gente fica com a bunda quadrada e que tem dificuldade de sair com um plano concreto e fazer as coisas. Ou seja, eu não estou querendo dizer, e aí um parênteses interessante, eu não quero colocar na lata do lixo o que nós produzimos. O que nós produzimos é o que melhor a gente conseguiu produzir. Entretanto, o que nós produzimos não é suficiente para fazer os enfrentamentos. É disso que se trata. E é preciso criar novas formas organizativas, novas formas de participação, novo jeito de formação e assim por diante que temos pela frente. E aqui ele vai nos ajudar com relação a essas campanhas de solidariedade que inclusive temos feito. Como que ela pode nos ajudar na relação com o povo? A segunda coisa que nós temos que fazer, a solidariedade é um princípio, é um valor das esquerdas, né? Nós estamos produzindo nos assentamentos e tentando repartir aquilo que a gente tem, mas ainda é simbólico, eu diria, porque é muita gente que está com problema de fome e de miséria. Mas nós temos uma música que diz o seguinte: põe a semente na terra, não será em vão. Não se preocupe a colheita, plante para o irmão. Ou seja, além de plantar para as nossas famílias, é plantar para oferecer e tentar salvar vidas. E isso vai marcar, esse é um debate que pega na periferia. Talvez o discurso nosso não entre, mas entrar com comida e fazer o debate, pega, cria, vai quebrando os estigmas em relação a nós, inclusive o próprio Movimento Sem Terra. Mas não estou preocupado em fazer propaganda, estou preocupado em que esse valor da solidariedade possa ser efetivado, possa ser encaminhado, né? Aqui para atualizar nossa luta, como enfrentar Bolsonaro, inclusive responsabilizando os militares por essa grande tragédia. Por fim, claro que nós vamos na toada fora Bolsonaro, impeachment, sem a ilusão. Bolsonaro e Mourão é praticamente o mesmo projeto, ou seja, nós temos que ir numa toada de desgaste, inclusive dos militares. É importante desgastá-los e casá-los a esse projeto, porque não a gente vai separar os militares. Não, o golpe na Bolívia, quem deu? As milícias. Né? E aqui no Brasil, mesma coisa. Onde que é a base de sustentação do Bolsonaro? As milícias, segurança privada, guardas municipais, polícia e assim por diante. Ou seja, essa é a base de sustentação. É preciso desgastar isso e é preciso ir numa toada de desgaste, sem dúvida nenhuma. Essa parte é imperdível, gente, muito bonita. Ele fala sobre a militância, as suas tarefas, a sua formação. Imperdível essa parte, viu? Veja, o cerrado de vez em quando pega fogo. Por conta própria, não precisa nem botar. Ele automaticamente pega fogo, é uma coisa interessante. E por isso que tem aquelas árvores de casca grossa, né? Porque elas enfrentam o fogo, né? E sobrevivem. Então eu estava brincando com eles que nós precisamos nesse momento de militantes, tipo árvores do cerrado. Militantes casca grossa que enfrentem o fogo, né? Mas o fogo no cerrado tem uma função, entre tantas, a função de quebrar a dormência das sementes. Talvez quem não seja da agricultura não saiba disso. Mas, por exemplo, eu sou paranaense e plantei mudas de erva mate. Para quebrar a dormência da semente de erva mate, tinha que colocá-la numa água super quente. Ou tratar a semente junto com o trato das galinhas, depois recolher o esterco das galinhas e plantar, e com isso nascia mais rápido. Então a queima no cerrado, ela favorece o processo de quebra da dormência das sementes para que elas possam germinar. Então eu diria, além de ter uma militância casca grossa, eu acho que nós temos que ferver um panelão de água para quebrar a dormência de muitos militantes também, né? Tem muitas sementes que precisam ser quebrada a dormência nesse momento, e quebrar a dormência é prepará-los concretamente. Mas tem uma coisa muito importante, que mesmo as árvores que enfrentam as queimadas, elas produzem flores e frutos. Ou seja, há que ser duro, sim, mas sem perder a ternura e sem perder a perspectiva que nós queremos, que uma nova sociedade só se constrói
né? Com muito amor, né? Aliás, a revolução é um ato de amor, né? Se não fosse por isso, não faríamos. Para que faríamos? É um ato de amor à humanidade. Muito boas análises do Gilmar Mauro, né, gente? Enriquecedor esse debate, vai nos ajudar muito aqui, tanto nas nossas discussões como na nossa prática. É importante a gente sempre trazer gente experiente, comprometida com a luta aqui para conversar conosco. E para quem não teve oportunidade de assistir ou quer rever para reforçar as falas do que foi dito aí, a entrevista completa vai ser disponibilizada no nosso canal de YouTube e também no Facebook. Então entrem lá, assinem, curtam, vai ser importante para a gente, tá bom? E na plenária também, Raul e Simone, a gente ouviu alguns militantes falar do mesmo tema. A coisa do Fora Bolsonaro foi bastante discutida na plenária pelo camarada Gilmar Mauro, e tem o Gabriel Dias, um militante jovem, e a companheira Eliana Nunes, professora militante da PUESP. Vamos ouvir o que eles disseram lá pra gente. Queria primeiramente parabenizar a frente e também o convidado Gilmar pela ótima exposição, pela organização do evento, da plenária, foi bem informativa, e acho que é extremamente necessário também, numa conjuntura como a nossa, ainda mais, por exemplo, depois daquele vídeo que foi exposto, que na verdade só aprofundou um conhecimento que nós já tínhamos, que é qual o projeto do governo Bolsonaro em seus aspectos mais fascistas, né, que a esquerda, que os trabalhadores, que os movimentos populares sentem para conversar, sentem para discutir projeto político. Meu nome é Gabriel Dias, sou estudante de História da Unifesp, sou organizado no Partido Comunista Brasileiro e na União da Juventude Comunista. Queria trazer algumas considerações também frente às diversas contribuições que estão sendo pontuadas aqui. Então, primeiro, eu acho que a pandemia ela deu um bom aspecto, como os governos e até mesmo as medidas econômicas neoliberais são fracassadas, como um governo de economia organizada, planificada e principalmente no controle da classe trabalhadora consegue ser superior em todos os aspectos, desde os aspectos filosóficos, morais e, obviamente, no que também diz respeito à produtividade. A gente consegue ver como as experiências socialistas conseguiram ainda controlar a crise e principalmente manter o que é mais importante diante de toda essa catástrofe, que é as vidas humanas, as vidas dos trabalhadores e as suas condições mais básicas de dignidade, né? Acho também importante colocar a necessidade da gente cada vez mais pontuar que o enfrentamento ao fascismo, enfrentamento ao neofascismo ou qualquer que seja a análise das diversas organizações e movimentos populares que estão avaliando o que é o governo Bolsonaro, deve ser por meio de uma frente classista, deve ser por meio dos trabalhadores unificados no enfrentamento às corjas de direita, às corjas neoliberais, autoritárias, que representam os interesses mais promíscuos e absurdos das classes dominantes. E essas frentes, elas têm que ser classistas porque em diversos momentos da nossa história brasileira, a gente percebeu que mesmo setores que se dizem progressistas, que se dizem associados com a defesa das instituições democráticas, mas que em última instância estão respondendo também aos interesses das classes dominantes, principalmente de países de capitalismo independente como o nosso, são vacilantes e que em última instância vão nos abandonar. A gente vê isso em 64, a gente vê isso até mesmo em 2016, a gente vê isso nas diversas experiências históricas onde a classe trabalhadora foi traída e acabou perdendo terreno, né? Nenhuma dessas conquistas vai ser de fato ser colocada dentro do aspecto do capital, dentro do capitalismo. A nossa burguesia ela não é progressista, a nossa burguesia ela é dependente e principalmente associada, né? No mais, eu acho importante colocar o papel da esquerda nesse momento é disputar, é continuar reorganizando, é sim defender o impeachment já, mas não, por exemplo, se alinhar ou ser ingênuo a ponto de entender que Mourão pode ser uma saída positiva para a classe trabalhadora. A gente tem que cada vez mais reorganizar nos comitês de bairro e de base, junto com as massas a saída, para que no final dessa pandemia a gente tenha a classe trabalhadora a nosso favor. Não vai ser uma coisa do dia para a noite, mas a saída vai ser sempre pelas massas. Acho importante a gente ter o centro nessa elaboração para a gente fugir de fato dessa história do conjunturismo, né? Porque todo mundo sabe o que nós temos que fazer, qual é a saída, mas estamos com essa dificuldade toda de implementar pela pandemia, pelo isolamento social e pela força que o governo tem apoiado nos militares. Então acho que não querendo entrar no conjunturismo, mas a nossa tarefa primeira é, com certeza, exigir que tenha uma quarentena remunerada para de fato a gente proteger a vida das pessoas. Essa deveria ser a tarefa primeira de qualquer governo
governo no mundo, né? Garantir que as pessoas pudessem não ter que sair para ter seu sustento, atrás daquela humilhação que é o auxílio emergencial que não chega a todos. E a nossa segunda tarefa é exigir a saída do governo, né? Que não é uma tarefa fácil, como bem disse o Gilmar, porque não é um governo fraco, que se apoia, inclusive num partido que não tem nome, mas que é o partido militar, né? Eles têm um programa, eles têm força, esse é um problema. Diante, e nós temos que disputar a consciência dos trabalhadores. Nós temos um apoio ao governo de 30%, que é difícil derrubar, cai um pouquinho, mas ele sustenta os 30%. Tem 30% hoje que quer a queda do governo, mas tem 40% em disputa, gente. Que eu acho que é a nossa busca é ir atrás dos 40% que coloquem em favor desse projeto. E aí, voltando para a questão do programa que o Gilmar apresenta, queria pedir licença para acrescentar alguns itens, Gilmar, que eu acho que você talvez não tenha falado, faça parte da elaboração, mas você sistematizou alguns que você trouxe numa hierarquia, que eu acho que são importantes, né? A questão da solidariedade internacional, a gente sabe que tem o problema da Palestina, o que os palestinos estão vivendo hoje, por exemplo, né? Já estava difícil antes da pandemia, imagine hoje, e todos os outros países, né? Solidariedade à Venezuela, solidariedade aos povos africanos, eu acho que isso não pode sair da nossa pauta, nesse momento, que são com certeza que sofrem mais, como nós. Apesar de o Brasil estar em segundo lugar nos números trágicos da pandemia, a Irmandade Internacional não pode sair do nosso vislumbre. A outra questão são os oprimidos, né? As mulheres, os LGBTs, os negros, os indígenas também, acho que tem que estar inclusos nessa elaboração, que numa nova fase, quando a gente sair dessa pandemia, na disputa de um novo projeto de sociedade, né, é com esse que nós vamos construir um futuro para dar conta desse programa que o Gilmar apresentou. E a gente aqui no podcast sempre ouvindo as pessoas, né? Em outros ouvimos pessoas na rua, dessa vez estamos ouvindo militantes organizados aqui na frente. É sempre importante a participação de todos e todas aí na construção dessa nossa comunicação. Interessante as opiniões aí a respeito do tema, muito bacana. Achei muito interessante as falas do Gilmar Mauro, que ele sempre se foca muito na prática, né? E, inclusive, eu achei muito bacana as metáforas que ele usa sempre com a natureza, né? Porque a gente observando a natureza, a gente consegue agir, eu acho que um pouco melhor, né? Achei bacana porque também é a forma popular de você fazer as discussões, né? Geralmente a gente está acostumado com essas análises de faculdade, né? E ele fala de uma forma tão humilde e próxima do nosso cotidiano, né? E também a questão dos militantes, da gente se entrar em movimento, né? Porque a gente está vendo esse avanço fascista, então a gente tem que se movimentar, participar mais das organizações políticas e também se preparar, né? Eu acho que essa palavra tem que estar na nossa rotina sempre. É verdade, Raul. Lembrando também, né, de algo que você sempre comenta nos nossos podcasts sobre a praxis, né? No caso do camarada Gilmar Mauro, é algo bem evidente. Então, ele falou bastante dessa questão, fez essas analogias aí da natureza. Então, falando do que é importante para que as sementes floresçam. E ele também comentou sobre a importância da solidariedade. Então, acho que é legal também a gente falar da continuidade das campanhas de solidariedade da Frente Povo Sem Medo, né, Walter? É sim, Simone. A gente fez 2 dias de coleta de doações, né, alimentos, produto de limpeza, higiene pessoal. O pessoal foi bastante solidário e a gente conseguiu arrecadar produtos para montar várias cestas. Além do que o pessoal lá, os servidores do Instituto Federal, aqui da Vila Rio, fizeram uma contribuição de 60 cestas adquiridas lá no MST, o Armazém do Campo, né? Vieram produtos diretamente da reforma agrária para a gente estar atendendo famílias em vulnerabilidade aqui na cidade. Muito bem. Ô Simone, deixa eu te falar, e se a gente quiser comprar, como que faz? Então, como o Walter comentou, as cestas foram compradas do Movimento Sem Terra, lá no Armazém do Campo. Então, quem também tiver interesse de comprar produtos que são cultivados pelo Movimento Sem Terra, podem adquirir esses produtos no Armazém do Campo, que fica em São Paulo, na Alameda Eduardo, no número 499. O telefone deles é 3333-0652 e a página do Facebook é Armazém do Campo Produtos da Terra. E seria importante também, Raul, lembrar
as pessoas que puderem e quiserem contribuir com recurso financeiro os dados da conta para que possa também ser solidário aí e se juntar à campanha de solidariedade promovida aqui pela Frente Povo Sem Medo Guarulhos. Claro, Simone. Olha só, anota aí, pessoal. A conta é no Banco do Brasil, agência 1555, dígito 5. Conta poupança 36964, dígito 0. A variação é 51 e o nome é Francisco A. Vieira. O CPF 838417928 e o dígito 04. É isso aí, Raul. Então, com isso, nós estamos chegando ao fim de mais um episódio do nosso podcast da Frente Povo Sem Medo Guarulhos. Então, nós gostaríamos de agradecer, né, Raul, a participação da militância aí que compareceu de modo qualitativo e também quantitativo. A gente teve mais de 50 pessoas participando da nossa plenária online aí, e gostaríamos de agradecer também os artistas que cederam as suas músicas, e hoje nós tivemos aí então o grupo Marginais, e agradecer, claro, principalmente, sobretudo, ao camarada Gilmar Mauro, que teve uma participação muito importante aí na nossa plenária e também, consequentemente, aqui no nosso podcast. Claro, foi um prazer ter participado também da plenária. Eu fiquei quietinho lá, mas eu estava lá presente. E é um prazer estar aqui com vocês também nesse novo podcast. Vai ter mais podcast, né? E acompanhe nossas plataformas. E quem puder, ficar em casa, gente, que é muito importante. Eu acho que uma coisa que sintetiza a participação do Gilmar Mauro, né? É a frase do Che. Hay que endurecer, pero sem perder a ternura. Então, Raul, falando nisso, nós vamos terminar hoje o nosso programa, que foi dedicado ao João Pedro, com a canção e a voz do Lazo Matumbi, que teve milhares de visualizações na internet com a sua música 14 de Maio. Então ficamos por aqui. Aqui está o povo sem medo de lutar. No dia 14 de maio eu saí por aí. Não tinha trabalho, nem casa, nem pra onde ir. Levando a senzala na alma, subi a favela, pensando em um dia descer, mas eu nunca desci. Zanzei zonzo em todas as zonas da grande agonia. Um dia com fome, no outro sem o que comer. Sem nome, sem identidade, sem fotografia. O mundo me olhava, mas ninguém queria me ver. No dia 14 de maio ninguém me deu bola. E eu tive que ser bom de bola pra sobreviver. Nenhuma lição, não havia lugar na escola. Pensaram que poderiam me fazer perder. Mas minha alma resiste, o meu corpo é de lutar. Eu sei o que é bom e o que é bom também deve ser meu. A coisa mais certa tem que ser a coisa mais justa. Eu sou o que sou, pois agora eu sei quem sou eu. Será que deu pra entender a mensagem? Se ligue no Ilê Aie. Se ligue no Ilê Aie. Agora que você me vê, repare como é belo ver nosso povo lindo. Repare que é o maior prazer, bom pra mim, bom pra você. Estou de olho aberto. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino. Axé pra todos. Obrigado.